Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um estudo de todos os livros da Bíblia e hoje, pela segunda vez, abordaremos a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Seja bem-vindo, acomode-se e acompanhe conosco. No último programa comentamos sobre a importância desta carta como exemplo de carta pastoral. A maneira como Paulo abordou os vários problemas enfrentados pela igreja de Corinto é a mesma como devemos encarar os problemas da nossa igreja hoje. E o primeiro problema a ser tratado foi a divisão. Será que hoje nossas igrejas também passam por esse tipo de problemas? Com tantas denominações diferentes e tantas seitas, só podemos achar que sim, não é mesmo? Se hoje sua igreja passa por problemas de divisão, leia atentamente os 4 primeiros capítulos desta carta e veja como este apóstolo pastor tratou do problema numa igreja que ele plantou e pastoreou. Depois de fazer uma abordagem panorâmica desta carta, comentaremos cada capítulo individualmente de maneira detalhada. Veremos como Paulo tratou o problema de divisão, as verdades espirituais que ensinou, que revelam as características de um líder espiritual, e também verdades intrigantes referentes ao papel do Espírito Santo, possibilitando que a igreja aprenda sobre a palavra de Deus. Depois de confrontar o problema da divisão na igreja de Corinto, no capítulo 5, Paulo trata de outro problema, o da imoralidade na igreja. Aparentemente, um dos líderes da igreja estava vivendo com a mulher do seu pai, a sua madrasta. Toda a igreja tinha consciência do problema. Talvez até a cidade de Corinto toda soubesse disso, mas a igreja ainda não tinha tomado nenhuma atitude em relação a isso. Temos a impressão que foram alguns da casa de Cloe que contaram a Paulo que no capítulo 5 começa a abordar o problema. No capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo continua a tratar desse assunto. Por isso, quando você ler o capítulo 5 da primeira carta, leia também o capítulo 2 da segunda carta. Conforme Paulo confronta o problema da imoralidade na igreja, observamos o foco no que hoje chamamos de disciplina na igreja. Tenho certeza que você será muito abençoado com tudo que Paulo tem a nos falar sobre a queda daquele líder da igreja. Será que as igrejas enfrentam esse problema hoje? A sua igreja enfrenta? É claro que sim. Mas como tratamos desse tipo de problema hoje? Aí está a importância deste manual do pastor que a carta de Paulo aos Coríntios é. Nela, Paulo nos mostra o que fazer quando a imoralidade se manifesta em nossa igreja. No capítulo 6, Paulo trata de outro problema. Os membros da igreja de Corinto estavam processando uns aos outros na justiça comum. Eles tinham discussões e desavenças, como os discípulos de Roma, mas só que não estavam tratando dessas questões com consideração nem com amor. Um levava o outro à justiça, e isso entristeceu muito o apóstolo Paulo. Essa igreja era conhecida pelos dons espirituais que exercia. Aparentemente, eles se orgulhavam porque no meio deles havia manifestações de dons, de línguas, sinais e profecias. Mas, ao mesmo tempo, quando tinham um problema com algum irmão, apelavam para a justiça de homens que não eram guiados pelo Espírito Santo. No capítulo 6, Paulo diz: acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Para Paulo, aquilo era uma vergonha. Como a igreja, tendo a sabedoria de Deus através do Espírito Santo, apelava para a sabedoria dos homens? Paulo argumenta: o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Paulo repreende o fato de um irmão processar o outro irmão na justiça. Esse capítulo é muito importante porque faz distinção entre a justiça comum dos homens
e a lei da igreja, ou a lei canônica. Esta expressão lei canônica surgiu por causa da igreja de Corinto. O Espírito Santo derramado sobre a igreja deve ser suficiente para resolver os seus problemas. E a igreja não precisa recorrer à justiça comum para solucionar os seus problemas judiciais. Essa deve ser a base do conselho do pastor de sua igreja. Suponha que você conte ao seu pastor que você está se associando a um irmão na abertura de um negócio. Um pastor guiado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo deve orientá-lo que mais tarde um não poderá entrar em juízo contra o outro. O meu conselho seria para resolver os problemas que esta sociedade vem a trazer. Isso deve ser resolvido dentro do corpo de Cristo. Como irmãos em Cristo, vocês não podem recorrer à justiça comum. No capítulo 7, Paulo começa a falar sobre outro assunto, a questão do casamento. Ele inicia o capítulo dizendo: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram... A partir daí, Paulo não fala apenas sobre casamento. Nos capítulos seguintes, Paulo trata de outros problemas também. A partir daí, os problemas tratados por Paulo são aqueles mencionados na carta que os coríntios lhe escreveram. Aparentemente, através de alguns da casa de Cloe, Paulo tomou conhecimento dos problemas de divisão, de imoralidade e de processos judiciais entre irmãos. A partir da carta que ele recebeu, Paulo soube que havia problemas de casamentos e um outro tipo de problema muito parecido com o que a igreja de Roma teve: carne sacrificada a ídolos. Será que eles podiam comer carne dedicada a ídolos ou não? Eles tiveram problemas com isso. Por isso, nos capítulos de 8 a 10, Paulo trata deste problema. Até o capítulo 11, os conselhos de Paulo foram referentes aos desejos carnais. Quando um homem e uma mulher têm o Espírito Santo, eles podem escolher entre andar no Espírito ou andar na carne. Paulo chama aqueles que escolhem andar na carne de carnais. Pessoas espirituais fazem coisas carnais. A carta de Paulo aos Coríntios é uma prova disso. Os primeiros 11 capítulos desta carta poderiam ser intitulados de As Carnalidades. O teólogo Campbell Morgan chama esses 11 primeiros capítulos de remédios para a carnalidade. No capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios fica claro que eles estavam tentando definir o lugar da mulher na igreja. Aliás, um problema que ainda não foi resolvido, não é mesmo? Já na segunda metade deste capítulo, Paulo trata da questão da Santa Ceia, a mesa do Senhor, ou Eucaristia. Como a sua igreja chama, hein? Bom, aí Paulo dá algumas instruções referentes a este assunto. Quando Paulo chega ao capítulo 12, inicia outra parte da sua carta. A parte que vai até o capítulo 11 poderia ser chamada de Os Problemas. A partir do capítulo 12, versículo 1, poderíamos chamar de As Soluções. Nos 11 primeiros capítulos, Paulo tratou dos problemas da igreja de Corinto, e a partir do capítulo 12, ele apresenta as soluções para cada um dos problemas. Para o problema de divisões na igreja, Paulo dá soluções específicas. Também para o problema da imoralidade, no capítulo 5. E igualmente para os de litígios, no capítulo 6. O mesmo acontece para os problemas matrimoniais, de carne oferecida a ídolos, das mulheres na igreja, e também da mesa do Senhor ou da Santa Ceia. No restante da carta, Paulo apresenta a solução para cada um destes problemas. No capítulo 12, ele traz soluções para todos os problemas da igreja em Corinto. Paulo inicia este capítulo dizendo: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Aparentemente, os coríntios eram ignorantes quanto a algumas questões espirituais. Caso contrário, não seriam tão carnais. A primeira coisa que Paulo explica no capítulo 12 é como o Espírito Santo trabalha. Os coríntios conheciam o Espírito Santo. Eles só não sabiam como o Espírito Santo trabalhava. No capítulo 13, Paulo falou aos coríntios sobre o amor ágape, deixando para nós um dos textos mais bonitos das Escrituras. Costumamos chamar o capítulo 13 de 1 Coríntios de o capítulo do amor. Quando Paulo escreveu este capítulo, estava apresentando soluções para os problemas carnais daquela igreja. Depois de falar sobre como o Espírito Santo trabalha na igreja e sobre os dons espirituais, no final do capítulo 12, Paulo disse: Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E começa a falar sobre o amor.
O amor certamente é o dom espiritual capaz de resolver os problemas das nossas igrejas. No capítulo 13, Paulo diz que a evidência do Espírito Santo no crente são os dons espirituais, e a evidência do Espírito Santo em ação é o amor. O que Paulo ensina nos capítulos 12 e 13 é que tudo deve ser feito em ordem. A presença do Espírito Santo e dons espirituais sobre os membros da igreja os capacita a amar. A presença do Espírito Santo sobre os membros da igreja resulta em ordem no grupo. Essa ordem, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios, é chamada de vida no corpo, ou de cuidado do corpo. Paulo descreve como os membros do corpo de Cristo devem cuidar uns dos outros, edificando uns aos outros. Resumindo, o capítulo 12 descreve o poder do Espírito Santo sobre nós. O capítulo 13 descreve o poder do Espírito Santo dentro de nós. O capítulo 14 descreve a ordem que deve prevalecer entre nós, quando o Espírito Santo está sobre nós e dentro de nós. No capítulo 15, Paulo fala sobre a ressurreição como uma das soluções para a igreja carnal. Ressurreição significa vitória sobre a morte e representa mais do que a ressurreição de Cristo ou dos crentes que já morreram. Paulo fala sobre a ressurreição do poder em nossas vidas diárias. Paulo sempre foi fascinado pela ressurreição de Jesus Cristo e sempre orava para que tivesse o poder de Cristo em sua vida, o mesmo poder que foi manifestado quando Cristo foi levantado dos mortos. Paulo falou sobre este assunto porque os coríntios duvidavam da ressurreição. Eles eram intelectuais e duvidavam das coisas sobrenaturais. Paulo fala sobre isso porque o poder da ressurreição era uma das soluções para os problemas carnais daquela igreja. No capítulo 16, depois de elevar o espírito dos coríntios falando sobre a ressurreição e sobre a vida eterna, Paulo se volta para algo bem prático do dia a dia. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. Paulo deixou claro que ser dizimista e dar ofertas são mais uma solução espiritual para os problemas carnais da igreja. Esta é a visão panorâmica que eu gostaria de compartilhar com você da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se você está frequentando uma igreja, tenho certeza que já percebeu alguns desses problemas nela. Acompanhe o estudo desta carta no nosso próximo encontro com a palavra. Ela foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo para nós também. Até o próximo programa. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.